Olá, sou a professora Rejane e estudaremos hoje a lista 6 de exercícios de derivadas, conteúdo de máximos, mínimos e pontos de inflexão. Número 1, para as funções dadas, determine 1. Os intervalos nos quais f é crescente, os intervalos nos quais f é decrescente. 3. Os intervalos nos quais f é côncava para cima. 4. Os intervalos nos quais f é côncava para baixo. 5. As coordenadas dos pontos de inflexão, se existirem. 6. As coordenadas dos pontos de máximo e mínimo, se existirem. 7. O esboço do gráfico da função f utilizando as informações obtidas nos itens anteriores. Temos essas 6 funções aí para fazer tudo isso. Letra A. Temos uma função polinomial. Começamos para achar os pontos críticos, calculando a derivada primeira dessa função, que é a regra de x na n. 4x na 3 menos 3, passa para frente, vezes 4, 12, x na 2. Igualando a derivada primeira a zero, a gente encontra os pontos críticos, que são, no máximo 3, que a gente pode achar colocando 4x² em evidência. Então, a derivada primeira pode ser escrita dessa forma. 4x² que multiplica x menos 3. Então, daqui saem duas raízes, né? Porque 4x² vai ser igual a zero e x menos 3 é igual a zero. Aqui x² igual a zero, x é igual a zero, é uma raiz de multiplicidade 2. E aqui x menos 3 igual a zero. O x vai ser igual a 3. Então, esses são os nossos pontos críticos. Agora, a gente calcula a derivada segunda. Derivada desta derivada primeira aqui. Aplicamos a mesma regra. 3 vezes 4, 12. Diminui o expoente do x, menos 2 vezes 12, 24x. Aonde a derivada segunda é igual a zero, a gente encontra os pontos de inflexão. Aqui a gente pode colocar 12x em evidência, vai sobrar x menos 2. Então, nós temos 12x igual a zero e x menos 2 igual a zero. Então, daqui sai que x igual a zero e x igual a 2 são pontos de inflexão. A gente tinha que o zero era ponto crítico, ele era um candidato a ser máximo ou mínimo, mas na verdade ele é ponto de inflexão, onde a derivada segunda também é zero. Como que a gente vai saber se o 3 é máximo ou mínimo? A gente pode substituir a derivada segunda no 3, que é o ponto crítico. O que vai dar? 3², 9, vezes 12, 108, menos 3 vezes 24, 72. Isso dá 36, que é um número positivo. Se a derivada nesse ponto crítico deu positiva, significa que a concavidade é voltada para cima, ou seja, o x igual a 3, se ela é voltada para cima, eu tenho um mínimo. Como é que eu posso descobrir quais são os intervalos onde a função é crescente ou decrescente? Bom, onde ela é côncava para cima ou côncava para baixo. Eu posso colocar aqui os pontos de inflexão, 0, 2. Eu já calculei a derivada segunda aqui em 3 e achei que ela é positiva. Então, eu tenho que aqui ela é côncava para cima. Então, no 3 ela atinge o mínimo, né? Eu posso calcular a derivada segunda em 1
um ponto aqui desse intervalo para saber se vai ser positiva ou negativa. Se eu substituir aqui na derivada segunda o x por 1, eu vou ter 12 menos 24. Será negativa. Então, a concavidade é voltada para baixo. E num valor aqui menor do que menos 1, derivada menor do que zero, por exemplo, em menos 1. Derivada segunda em menos 1, aqui eu vou ficar com mais 1, porque está ao quadrado, vezes 12, menos 24 vezes menos 1, mais 24. 12 mais 24, 36. Positivo. Então, aqui a concavidade é para cima. Então, o que eu tenho? A concavidade é para cima até chegar em zero. Em zero, muda a concavidade, passa a ser voltada para baixo. O zero é um ponto de inflexão. No 2, acontece a mesma coisa. Antes do 2, a concavidade era para baixo. Depois do 2, a concavidade é para cima. Então, o 2, ponto de inflexão, e o 3, ponto de mínimo da função. Em relação à função ser crescente ou decrescente, eu posso ver aqui, ou eu poderia fazer o mesmo processo que eu fiz aqui, utilizando os pontos críticos, 0 e 3, e substituindo a derivada primeira num ponto aqui de cada um dos intervalos. Por exemplo, a derivada primeira em menos 1. A derivada primeira é essa aqui. Menos 1 ao cubo dá menos 1 vezes 4 menos 4. Aqui vai ficar 1 positivo, menos 4 menos 12. Derivada primeira negativa, eu sei que a função é decrescente. Depois vou calcular a derivada primeira num ponto desse intervalo, por exemplo, em 1. Vai ficar 4 menos 12, também negativo, também decrescente. E num ponto aqui desse intervalo, a derivada em 4, vai ficar 4 ao cubo, 16 vezes 4, 64, vezes 4, menos 4 ao quadrado, 16, vezes 12, vai ficar menor esse termo aqui do que esse. Então, vai ficar positivo. Se é positivo, eu sei que a função é crescente. Por isso que zero não é máximo nem mínimo, porque a função era decrescente e depois continuou decrescente. Já no 3, não. A função era decrescente e depois passou a ser crescente. Então, em 3, a gente tem um mínimo. Na primeira questão ali, número 1, que pedia o intervalo onde é crescente. É crescente no intervalo de 3 a mais infinito. Onde que ela é decrescente? É decrescente de menos infinito, aqui está decrescendo, chegou aqui e continua sendo decrescente. Até zero, união com zero até 3. Aberto. Número 3, onde que ela é côncava para cima? Nesses dois intervalos aqui, de menos infinito até zero e de 2 até mais infinito. Onde que ela é côncava para baixo? Nesse intervalo aqui, de 0 a 2. Número 5 era os pontos de inflexão, 0 e 2. Número 6, máximo ou mínimo. Tem um mínimo em 3 com quanto? Eu teria que substituir aqui na função f o x por 3. 3 na quarta, menos 4 vezes 3
ao cubo, para saber o valor que vai dar. 3 na quarta, 81, menos, vou botar aqui em cima, 3 ao cubo, 27, vezes 4, 108. 81 menos 108, menos 27. Então, o ponto aqui é menos 27 para o y. E o número 7 é um gráfico. Então, vamos analisar o gráfico. O que eu sei? No 3 com menos 27, mais ou menos por aqui, eu tenho um mínimo da função. Então, a função tem que estar passando aqui por esse ponto. No 0, eu tenho um ponto de inflexão. Se eu substituir aqui o x por 0, eu vou ter esse par ordenado aqui, que eu não tinha calculado antes. 0 com 0 é um ponto de inflexão. E no 2, eu também tenho um ponto de inflexão, que eu não calculei também aqui. Quanto vale a f de 2? 2 na quarta, menos 4 vezes 2 ao cubo. 16, menos 2 ao cubo, 8 vezes 4, 32, vai dar esse menos 16 aqui. Então, vou marcar o ponto 2 com menos 16. Aqui tenho um ponto de inflexão. Então, a concavidade e em relação ao crescimento era decrescente até chegar nesse ponto. Depois continuou decrescente, só que mudou a concavidade. Então, aqui era concavidade para cima, aí passa a ser concavidade para baixo. O 2 também é um ponto de inflexão. A concavidade era para baixo, depois dele a concavidade passa a ser para cima, passando nesse ponto mínimo aqui. Então, aí a gente tem o gráfico. Letra B. F de x igual a x menos 1 ao cubo. Então, de novo, a gente tem que fazer todos aqueles passos até chegarmos no gráfico. Então, primeiro, vou calcular a derivada primeira da função. Posso usar aqui a regra da cadeia, poderia abrir esse cubo, vou deixar fechado. Então, é 3 que multiplica x menos 1 ao quadrado vezes a derivada da interna, que é 1. Igualando a zero, a gente sabe que encontra os pontos críticos. É uma equação de segundo grau, que eu poderia abrir ela, mas eu quero encontrar quais são os valores de x, que isso aqui é zero. O único valor que zera essa expressão toda é quando x menos 1 for igual a zero. Então, o único ponto crítico aqui é x igual a 1. Derivada segunda. Vou ter que derivar essa expressão aqui. 2 vai passar para frente, x menos 1 na 1, vezes a derivada da interna, que é 1 de novo. Então, é isso aqui. Onde a derivada segunda é igual a zero, eu tenho os pontos de inflexão. Isso aqui é igual a zero quando x for igual a 1. Então, o 1 não é máximo nem mínimo, ele é o ponto de inflexão. A gente conhece o gráfico da função x ao cubo, né? Passa pela origem, pelo 0, 0. O que acontece quando eu tenho x menos 1 ao cubo? Eu vou ter um deslocamento de uma unidade, e esse sinal de menos aqui me indica que o deslocamento é para a direita. Tá? Então, eu não tenho máximo nem mínimo, eu só tenho o ponto de inflexão, que quando x é 1, se eu substituir aqui na função, a f de 1 será 1 menos 1 ao cubo, será 0. Então, o ponto de inflexão é x1
com y0. E qual é o comportamento da função? Concavidade. Aqui está o 1. Se eu substituir a derivada segunda em 0, por exemplo, vai ficar menos 6, menor que 0. Concavidade para baixo. Se eu substituir a derivada segunda em 2, 2 menos 1, 1 vezes 6, 6. Vai dar positivo. Concavidade para cima. Se eu substituísse na derivada primeira, que também só tenho um ponto crítico, mas substituindo a derivada primeira em 0, aqui vai ficar 0 menos 1, menos 1, mas está ao quadrado, 1 positivo, vezes 3 vai ficar positivo, é crescente. E maior do que 1, derivada em 2, por exemplo. 2 menos 1 dá 1, ao quadrado vai ficar sempre positivo aqui, né? Então, também é crescente. Então, em 1 aqui, não é nem máximo nem mínimo, como a gente viu, ele é ponto de inflexão. Então, letra B, as respostas. Onde que ela é crescente? Em todos os reais. Onde que ela é decrescente? Nenhum valor. Quem é a concavidade, aliás? Intervalo de 1 a mais infinito, ela é côncava para cima, e de menos infinito a 1, ela é côncava para baixo. Quem é o máximo ou mínimo? Que seria o 6, não existe. O 5 é o ponto de inflexão, que é x1 com y0. Então, aqui no gráfico, a gente marca o ponto x1 com y0. Antes do 1, a concavidade era para baixo. E depois do 1 muda, a concavidade passa a ser para cima. Conforme o comportamento da função x ao cubo, só que agora é deslocado uma unidade para a direita, como a gente já tinha comentado. Letra C, agora a gente tem uma função racional. O que acontece numa função racional? Aonde o denominador é zero, né? Que é em x igual a menos 1, eu vou ter uma assíntota vertical no gráfico. Então, em menos 1, a função não está definida. Por isso, aparece lá no gráfico uma função uma assíntota vertical. O que dá a derivada primeira dessa função? Regra do quociente. X mais 1 ao quadrado, x mais 1 vezes a derivada do x, que é 1, menos x mais 2 vezes a derivada do denominador, que é 1 também. Então, vai ficar x menos x e 1 menos 2. Vai ficar menos 1 sobre x mais 1 ao quadrado. Essa fração aqui nunca vai ser igual a zero. Não existe valor de x que resulte aqui em zero. Mas, como a gente viu aqui, o ponto crítico é onde o denominador for igual a zero. Aí a derivada não existe. Então, quando x igual a menos 1, eu tenho um ponto crítico. Aí eu posso analisar a derivada segunda. Se eu ajeitar aqui a derivada primeira, vou passar esse termo aqui para cima. X mais 1 na menos 2. Como fica a derivada segunda? O menos 2 passa para frente multiplicando menos 1, fica mais 2.
x mais 1 na menos 2 menos 1, menos 3. Então, é 2 sobre x mais 1 na mais 3. Então, aqui também a derivada segunda não é igual a zero, né? Não tem ponto de inflexão. Então, eu vou pegar a reta e vou dividir com menos 1. Vou calcular a derivada primeira para saber se ela é crescente ou decrescente em menos 2. Em menos 2, o que vai acontecer com a derivada primeira? Menos 2 mais 1 dá menos 1. Mas como está ao quadrado, vai ficar positivo aqui no denominador. Mas eu tenho esse menos aqui na frente, ela vai ser negativa, decrescente. Aliás, vai ser decrescente sempre, né? Porque como o denominador está ao quadrado e eu tenho esse menos aqui na frente, vai sempre ficar negativo. Por exemplo, se eu substituir o x por zero, vai ficar 1 ao quadrado dá 1, vai dar menos 1 negativo, então também é decrescente. Então, onde que ela é crescente? Em lugar nenhum. Onde que ela é decrescente? Em todos os reais, menos no menos 1, porque a função não está definida em menos 1. Onde que ela é côncava para cima, de menos 1 a mais infinito, onde ela é côncava para baixo, de menos infinito a menos 1. Número 5, pontos de inflexão não existe, máximo e mínimo também não. E o esboço do gráfico, como ficaria? Em menos 1 aqui, eu tenho que ter uma assíntota vertical. E eu poderia pensar no limite aqui. Eu tenho a assíntota horizontal ao x tender a mais infinito, ou menos infinito, da função x mais 2 sobre x mais 1. Como é que eu calculo esse limite? Vou pegar o termo que tem o maior grau no numerador e no denominador. Vou simplificar, dá 1. Então, em y igual a 1 aqui, eu tenho uma assíntota horizontal. E em x igual a menos 1, eu tenho uma assíntota vertical. Então, como a função, a gente sabe que ela é decrescente, então ela vai estar toda aqui, decrescendo sempre. Então, ela só pode ter esse comportamento. Letra D, voltamos a uma função polinomial, calculamos a derivada primeira, 2x menos 4, igual a zero, que é o ponto crítico, quando 2x for igual a 4, quando x for igual a 4 sobre 2, x igual a 2. Derivada segunda dá 2. 2 é sempre diferente de zero. Quer dizer, não existem pontos de inflexão. É uma função quadrática, né? Então, uma parábola só vai ter um ponto de máximo ou de mínimo. Como aqui a parábola a gente já sabe que ela é voltada para cima, a gente tem que encontrar o 2 como sendo um mínimo. Vamos ver. A derivada primeira num ponto menor do que 2, em zero. Vai ficar menos 4, negativo. Então, aqui a função é decrescente. Em 3, derivada em 3 vai dar 6 menos 4, 2, positivo, crescente. Então, 2 é um mínimo. Quanto vale o par ordenado? Quando x for 2 aqui, quanto vale a f de 2?
2 ao quadrado menos 4 vezes 2. 4 menos 8, menos 4. Então, 2 com menos 4 é o ponto de mínimo da função. Intervalo onde ela é crescente, de menos infinito a 2, crescente, aberto, de 2 a mais infinito. Não tem ponto de inflexão porque toda ela é voltada para cima. A derivada segunda ficou sempre positiva. Então, a concavidade é para cima, como a gente já sabia da parábola. Então, aí nós temos intervalo de crescimento, 2 é infinito, decrescimento de menos infinito a 2, côncava para cima em todos os reais, côncava para baixo não é, em nenhum ponto. Ponto de inflexão não existe. E máximos e mínimos, que é o número 6, é mínimo o ponto 2 com menos 4. Então, no gráfico, a gente vai lá marcar o 2 com menos 4. E a gente sabe que essa parábola é voltada para cima. Até esse ponto, a função ela é decrescente, depois ela passa a ser crescente. Tá aí a parábola. Letra E. F de x igual a um polinômio de novo, né? Uma função polinomial. Vou calcular a derivada primeira. 4x na 3 menos 8x. Igualando a zero, a gente acha os pontos críticos. Vou colocar 4x em evidência. Vai sobrar x² menos 2. Uma raiz sai de 4x igual a zero. E as outras duas saem de x² igual a 2. Aqui x igual a zero e x² igual a 2, x igual a mais ou menos raiz de 2. São os 3 pontos críticos que a gente tem. Agora calculamos a derivada segunda. Derivada da derivada primeira. 3 vezes 4, 12. X² menos 8 igual a zero. Daqui saem os pontos de inflexão. 12x² igual a 8. X² igual a 8 sobre 12. Que eu posso simplificar por 2. Dá 4 sextos. E aí, x vai ser mais ou menos raiz de 4 sextos. Posso extrair a raiz quadrada do 4, ou posso deixar raiz de 2 terços, né? Porque isso aqui é igual a 2 terços também. Então, esses são os pontos de inflexão. Como é que eu vou saber quem que é máximo e quem que é mínimo? Vou dividir a reta com esses 3 pontos críticos. Posso calcular também nos pontos críticos a derivada segunda, né? Para saber qual que é máximo, qual que é mínimo. Então, se eu fizer isso aqui, derivada segunda no ponto de crítico aqui, 0, vai ficar 0 menos 8, vai ficar negativa. Se ela é negativa, é porque a concavidade é para baixo. Então, o x igual a 0 vai ser máximo, porque aqui, concavidade para baixo, eu tenho um ponto de máximo. Aí, a derivada segunda, ela é uma função de grau 2 aqui, né? Então, se eu calcular em mais raiz de 2 ou em menos raiz de 2, o resultado vai ser o mesmo. Quanto que é mais raiz de 2 ao quadrado? É 2. E menos raiz de 2 ao quadrado? É 2 também. Então, vai ficar 2 vezes 12, 24, menos 8, vai ficar positivo. Se ela é positiva, a concavidade é para cima. Então, nesses 2 pontos, eu terei
em mais e menos raiz de 2, teremos pontos mínimos, de mínimo, né? Mínimo local. Comprovando aqui, menos raiz de 2 é menos 1,4. Então, eu vou pegar aqui a derivada primeira em menos 2. Menos 2 vai ficar menos 2 ao cubo, dá menos 8 vezes 4, menos 32. Menos 8 vezes menos 2 mais 16 vai ficar negativa, com cavidade para baixo. Entre menos 1,4 e 0, eu posso calcular em menos 1 a derivada. Aqui vai ficar negativo, menos 4, mas aqui vai ficar mais 8. Positivo. É crescente. Se ela é decrescente, depois é crescente, o menos raiz de 2 é mínimo local. Entre 0 e 1,4, posso calcular a derivada em 1. O 1 ao cubo vezes 4 menos 8 vezes 1 vai ficar negativa, decrescente nesse intervalo. Era crescente, depois passou a ser decrescente, quer dizer que o zero é máximo. E num valor maior do que 1,4, vou calcular a derivada primeiro em 2. 2 ao cubo, 8, vezes 4, 32, menos 16, dá mais 16, positivo. A função é crescente. Se era decrescente, depois crescente, o raiz de 2 é mínimo. Então, calculando usando a derivada primeira, eu tenho que calcular a derivada primeira em 4 pontos, para saber qual que é máximo, qual que é mínimo, neste caso. E para usar a derivada segunda, eu calculo apenas em 3 pontos, né? Nos pontos críticos. E eu descubro da mesma forma que aqui qual que é máximo e quais são mínimos. Então, eu posso escolher uma maneira ou outra. Aqui eu vou saber dizer qual é o intervalo de crescimento. Onde que ela é crescente? De menos raiz de 2 até 0 e depois de raiz de 2 até infinito. Onde que ela é decrescente? De menos infinito até menos raiz de 2 e depois decrescente de 0 até mais raiz de 2. Em relação à concavidade, a gente já está vendo aqui, né? Onde que ela é côncava para cima e onde que ela é côncava para baixo. Bom, aí o que vai delimitar o intervalo são os pontos de inflexão. Eu tenho no menos raiz de 2 sobre 3 e no mais raiz de 2 sobre 3, que é menos 0,6. Então, a gente calculou em menos raiz de 2, que é um ponto desse intervalo. Deu a concavidade para cima, sendo que o mínimo está em menos raiz de 2. Em 0, a gente calculou, que é um ponto aqui desse intervalo, e viu que a concavidade é para baixo. Tanto que o 0 é máximo. E maior do que raiz de 2 sobre 3, que é o mais raiz de 2, deu de novo côncava para cima. E esse pontinho aqui é o mais raiz de 2. Então, os intervalos onde é côncava para cima, aí eu vou ter que usar como limite o ponto de inflexão. Vai de menos infinito até menos raiz de 2 terços. E ela é côncava para cima também de mais raiz de 2 terços até mais infinito. Onde que ela é côncava para baixo? De menos raiz de 2 terços até mais raiz de 2 terços.
Número 5, os pontos de inflexão são esses aqui, né? Que para dar o par ordenado, tanto positivo quanto negativo, eles vão dar o mesmo valor aqui para y, porque eu tenho potências pares. Vamos calcular aqui a f, por exemplo, de mais raiz de 2 sobre 3. Vai ser raiz de 2 sobre 3 na quarta, menos 4 vezes raiz de 2 terços ao quadrado. Raiz quadrada com esse quadrado corta. E essa raiz quadrada com essa potência 4 simplifica e sobra ainda potência 2. Então, vai ser 2 terços ao quadrado, 4 nonos, menos 4 vezes 2 terços, menos 8 terços. Tiramos o mínimo, que é 9. 9 por 3 dá 3. 3 vezes 8, 24. 4 menos 24, menos 20 nonos. É o y. E se fosse fazer com menos raiz de 2 sobre 3, daria a mesma coisa, porque, como eu falei, as potências são pares. Então, esses aqui são os pontos de inflexão. Tem ponto de máximo? Tem em 0. O 0 do x com quanto do y? Se eu substituir ali o x por 0, vai dar 0. Esse aqui é máximo. E os pontos mínimos estão em mais e menos raiz de 2. Vai dar o mesmo valor. Quanto que vale a f de raiz de 2? Raiz de 2 na quarta, menos 4, raiz de 2 ao quadrado. Aqui vai cortar e aqui vai ficar 2 ao quadrado, que dá 4 menos 4 vezes 2, 8, menos 4. Então, aqui nós teremos os mínimos, o mais raiz de 2 com menos 4 e o menos raiz de 2 com menos 4. Então, aqui as respostas e o gráfico, como é que fica? Bom, a gente tem que marcar os pontos onde temos o máximo local, 0, 0, onde temos os mínimos locais, menos raiz de 2, que é 1,4, mais ou menos por aqui, com menos 4, e aqui no mais raiz de 4, raiz de 2 também com o menos 4. Então, aqui nós temos os mínimos e aqui o máximo. Então, nosso gráfico vai ficar dessa forma. Onde que ela é crescente? É crescente nesse intervalo aqui, de menos raiz de 2 até 0. E depois de raiz de 2 aberto até mais infinito. Onde que ela é decrescente? De menos infinito até menos raiz de 2 e de 0 aberto até raiz de 2 aberto. Onde estão os pontos de inflexão? Menos raiz de 2 terços, mais ou menos por aqui, né? O que está acontecendo? A concavidade era voltada para cima. A partir desse ponto, a concavidade passa a ser voltada para baixo. A partir de um determinado ponto, que é o mais raiz de 2 terços, a concavidade passa a ser voltada para cima novamente. Letra F. Nós temos de novo uma função racional aí. O que a gente tem aqui no denominador? Aonde a gente estiver igual a 0, nós teremos as assíntotas verticais. Então, isso aqui é igual a 0 quando x² for igual a 1, ou seja, quando x for igual a mais ou menos 1, temos as assíntotas verticais. Vamos calcular a derivada primeira. Denominador
ao quadrado, denominador vezes a derivada do numerador, 2x, menos o numerador vezes a derivada do denominador. Fazer as multiplicações aqui dentro. 2x ao cubo, menos 2x, menos, esse menos vai trocar o sinal dos dois, 2x ao cubo, menos 2x. Dois x ao cubo menos 2x ao cubo corta e sobra menos 4x sobre x quadrado menos 1 ao quadrado. Quando isso é igual a zero, a gente tem os pontos críticos, que ocorrem quando o numerador aqui for zero. Menos 4x é zero quando x for zero, ponto crítico. Ponto de inflexão vai ter derivada segunda, denominador ao quadrado, denominador vezes a derivada do numerador, que agora é menos 4, menos o numerador vezes a derivada do denominador, que é a regra da cadeia. Derivada de fora, diminui um expoente, vezes a derivada da de dentro. Se a gente reparar aqui, a gente tem nos dois termos x² menos 1. Vamos ajeitar um pouco para a gente enxergar melhor. Esse menos 4 eu vou passar para frente. Aqui, menos com menos dá mais. 4x vezes 2, 8x, vezes 2x, 16x ao quadrado. Vezes x² menos 1, tudo sobre x² menos 1 ao quadrado e ao quadrado aqui, multiplico os expoentes da potência 4. Vejam, é o mesmo termo x² menos 1 que eu tenho aqui nos dois, que eu vou simplificar com o de baixo ao mesmo tempo. Ou eu poderia colocar em evidência para daí simplificar. Vai sair um termo x² menos 1 daqui, aqui vai sair todo esse termo, e aqui que tinha 4, agora vai ficar 3. Então, agora sobrou 1 aqui, que eu vou multiplicar aqui dentro. Menos 4x², menos com menos mais 4, mais 16x ao quadrado. Sobre x² menos 1 ao cubo. Então, a derivada segunda ficou menos 4x² mais 16x ao quadrado, 12x² mais 4, sobre x² menos 1 ao cubo. Aonde que não existe a derivada segunda? Quando x for igual a mais ou menos 1, que é as assíntotas verticais. Mas essa derivada segunda vai ser igual a zero para qual valor de x? Eu teria que ter 12x ao quadrado mais 4 igual a zero. Isso aqui vai ser igual a zero para algum valor de x real? Não, não existe valor de x que eu coloque aqui que me dê zero. Porque qualquer valor de x aqui, como ele está ao quadrado, vai ficar sempre positivo. E está somando com 4, vai dar sempre positivo, nunca igual a zero. Então, não tem ponto de inflexão. Para saber os intervalos, onde é crescente e onde é decrescente. Bom, antes a gente simplesmente dividia a reta com os pontos críticos. Nesse caso, a gente só achou um.
Se eu fizesse isso aqui e eu substituísse a derivada primeira em menos 1, por exemplo, num ponto aqui, eu teria problema, porque em menos 1, aqui na derivada primeira, zero denominador. Então, eu não posso escolher qualquer ponto aqui, né? Eu tenho que lembrar que aqui eu tenho uma assíntota vertical em menos 1 e uma assíntota vertical em 1, que também são pontos críticos, né? Que zeram o denominador da função, ou seja, eles aparecem aqui também, onde a função derivada não existe. Tá? Então, aqui está o menos 1. Se eu calcular aqui a derivada primeira em menos 2, o denominador está ao quadrado, vai ficar sempre positivo. Como eu tenho menos 4 aqui multiplicando x, se o x for negativo, aqui vai ficar positivo. Então, derivada primeira maior que zero, função crescente. Em menos 1/2 aqui, por exemplo, também a derivada vai ficar positiva pelo mesmo motivo. Então, até o zero também é crescente. Depois, quando eu substituir aqui por 1/2, aí vai ficar negativo por causa desse menos aqui. Então, vai ser decrescente e decrescente. Então, os intervalos onde a função é crescente, de menos infinito até menos 1, aberto, união com menos 1 até zero, aberto, e decrescente, de 0 aberto até 1 aberto, e de 1 aberto até mais infinito. O zero é ponto crítico. E primeiro aqui a função está crescendo e depois ela está decrescendo. Então, o zero é máximo da função. Se eu substituir lá a função, a f de x, por zero, eu vou ter 0 ao quadrado mais 1 sobre 0 ao quadrado menos 1, que vai dar 1 sobre menos 1, menos 1. Então, o ponto de máxima aqui é x0 com y menos 1. Então, aqui a gente tem os intervalos, onde a função é crescente, decrescente, concavidade, os ponto de máximo, 0 com menos 1, como a gente viu. E aí, a gente vai marcar o máximo, x0 com y menos 1. Lembrando que tem a assíntota vertical aqui, em menos 1 e 1. Tem a assíntota horizontal, aí eu tenho que tomar o limite ao x tender a mais ou menos infinito. Dessa função aqui, no infinito, eu posso tomar simplesmente as maiores potências do x. X² sobre x² dá 1 também, assíntota horizontal. Então, em 1 aqui eu tenho uma assíntota horizontal. Aqui eu vi que a função ela é sempre crescente, então ela tem que estar aqui. Aqui a função é crescente até chegar no menos 1, no 0 com menos 1. Depois ela passa a ser decrescente. E aqui ela é decrescente também, então ela tem que estar com esse comportamento. Certo? Então, foi essa a aula de hoje. Até a próxima.